Nós estamos trabalhando no Evangelho de Marcos e hoje nós falaremos do capítulo 12, versículos 38 a 40. Evangelho de Marcos, capítulo 12, 38 a 40. A palavra de Deus nos fala assim: Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os escribas que gostam de andar em longas vestes e de receber saudações nas praças. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. E para justificar isso, devoram as casas das viúvas e para dar a impressão de piedade fazem longas orações. Esses sofrerão juízo muito mais severo. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos exorta, que nos confronta, que nos molda a imagem daquele que é perfeito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós te pedimos, Deus, fale, Deus, aos nossos corações e à nossa vida através da sua palavra. Fale, Senhor, através da minha vida e fale apesar da minha vida, porque sou falho e pecador. Fale aos nossos corações, Senhor, para que possamos sair daqui transformados pela sua palavra. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Quem já assistiu aquele desenho da Disney Frozen, conhece bem aquele personagem, o Príncipe Hans. Ele chega na história e ele é cheio de charme, ele fala com gentileza, ele aparentemente está disposto a fazer tudo para proteger o reino de Arendelle. A princípio, todos nós simpatizamos com aquele que parece ser o par perfeito para a princesa Ana. Ele é jovem, ele é educado e também ele tem sangue real. Eles até cantam aquela música Chiclete, lembram? Vejo uma porta abrir. Gente, certeza que não vou me esquecer agora, hoje, dessa música. É bonitinha a música, todo mundo canta junto, teve várias pessoas cantando juntas, esqueceram que o que tá falando ali é uma coisa ruim assim, né? Mas Hans e Ana, eles realmente parecem formar um par perfeito, um par ideal. Eles até completam as frases um do outro. Eles demonstram ali uma conexão instantânea, a primeira vez que se viram. Só que quando o enredo se desenrola, vem aí um plot twist, não é mesmo? Um plot twist em Frozen. Mas tem. Nós descobrimos que a verdadeira natureza de Hans é manipuladora. Ele está manipulando tudo para tomar o trono para si, sem se importar com os riscos que até mesmo Ana, aquela que ele disse que amava, ou qualquer outra pessoa ao seu redor iria sofrer. Em Marcos 12, 38 a 40, que nós lemos, a cena não é de conto de fadas, mas a lógica é a mesma. Escribas que aparecem, têm uma aparência de piedade, de humildade, de devoção, porém escondem ali a ânsia de poder, de reconhecimento pessoal. Assim como o príncipe Hans, eles se aproveitam da boa fé dos outros e da posição de autoridade que eles ocupam. Entretanto, Jesus, ele expõe a sua hipocrisia e nos alerta sobre o perigo da religiosidade apenas de fachada. A boa notícia, a nossa boa notícia, é que o evangelho não termina nessa crítica. Cristo nos convida a ter uma fé genuína, transformando pela graça de Deus. Onde nós não precisamos viver de máscaras para parecer bons, mas nós encontramos nele a verdadeira liberdade e um relacionamento sincero com Deus. Para nós entendermos o que Jesus está falando aqui,
o quadro que Jesus descreve, imagine uma cidade antiga onde as ruas são estreitas e cheias de gente diferentes, com diferentes preocupações. E nessa cidade há pessoas respeitadas por sua profunda dedicação aos textos sagrados, supostamente empenhadas em reconhecer ali a verdade de Deus e ensinar para todo o povo. E essas pessoas são conhecidas como escribas. E diferente de hoje, em que nós podemos ler a Bíblia, temos acesso à Bíblia facilmente, até mesmo em nossos smartphones, naquela época o acesso às Escrituras era muito mais limitado e muitas vezes até mais caro. Assim, quem se dedicava ali ao estudo, ao ensino dos textos sagrados, era visto como alguém muito importante para a sociedade. E a princípio isso não é um problema. Honra e reconhecimento podem ser legítimos quando eles acompanham um trabalho verdadeiro. O problema surge quando o foco deixa de ser a mensagem e se volta para as vaidades daquele que transfere a mensagem, do mensageiro. E nesse sentido, Jesus alerta, cuidado com os escribas. É assim que ele começa. Porque embora eles fossem especialistas na interpretação da lei, muitas vezes eles não viviam aquilo que eles ensinavam. É a grande incoerência. E estava nesse contraste entre o que eles pregavam e o que eles faziam no dia a dia, da maneira com que eles viviam. Jesus, ele expõe que alguns desses escribas amavam o prestígio. Eles se vestiam de modo a atrair a atenção de todos aqueles que os viam. Longas vestes, ele diz, simbolizava aqui não apenas uma nobreza, mas uma dignidade, um ar de superioridade. Eles também gostavam de ser saudados em público, pois na cultura antiga, ali daquela época, a forma de saudação dizia muito sobre o status de uma pessoa. Se alguém era muito reconhecido, as pessoas se inclinavam e usavam títulos de honra para se referir a eles. Eles amavam esse tratamento, e esse tratamento nutria ali cada vez mais o seu orgulho, a sua vaidade. E como não poderia deixar de ser, eles também queriam os melhores lugares nas sinagogas, exatamente na frente, onde todos pudessem olhar para eles e admirar a sua aparente piedade ali, santidade, devoção a Deus. E nos banquetes, eles disputavam as posições mais próximas do anfitrião, um lugar de honra, ponto de destaque que reforçava ali ainda mais a sua imagem pomposa que eles queriam passar. Eles queriam honras para si. Mas mais grave ainda é o trecho em que Jesus afirma que esses líderes, eles devoravam as casas das viúvas. E essa expressão, ela é forte porque ela mostra que na ânsia de manter a sua influência, os escribas chegavam a explorar financeiramente as pessoas que eram mais vulneráveis, como as viúvas, que quase sempre não tinham recursos para se sustentar. Eles invertiam completamente o propósito original da lei, que era proteger quem estivesse em situação de carência. E além disso, para manter uma imagem de piedade, eles faziam longas orações. Não com o intuito de realmente buscar a Deus, mas para impressionar o povo e manter a fama de homens extremamente santos, piedosos. Assim fica claro o contraste entre a religiosidade exterior que eles aparentavam e o que realmente habitava no coração desses homens. Por isso que quem vê cara não vê coração. Só está olhando o exterior, que aparentava serem homens piedosos, santos, dedicados à palavra. Mas aqui, neste ponto, a narrativa das Escrituras quase se assemelha a uma cena teatral. Porque Jesus, ele agora aponta o dedo e descortina a falsidade deles.
Vocês estão vendo esses personagens com essas roupas lindas e atos supostamente piedosos? Eles estão atuando, Jesus está dizendo. Eles estão atuando, essa atuação, ela é perigosa e é enganadora. Mas na cultura antiga, no contexto de Israel, a imagem desses mestres da lei, eles eram quase como intocáveis. Ninguém poderia falar deles. Ninguém poderia criticá-los. Eram vistos como figuras de extrema importância na vida religiosa do povo. O problema central aqui não é a roupa em si e nem o assento de destaque, mas o modo como aquelas coisas externas revelavam o coração orgulhoso e disposto a manipular aqui a religiosidade a benefício próprio. O problema que vemos aqui é a hipocrisia alimentada pelo orgulho deles. Esses escribas desejavam ser reconhecidos como grandes conhecedores de Deus, mas no fundo eles estavam interessados em autopromoção. O perigo dessa postura religiosa é que ela engana tanto quem está ao redor dela, ouvindo eles, quanto muitas vezes o próprio indivíduo que pratica isso. Porque muitas vezes ele acredita sim que ele é uma pessoa piedosa. Ele acredita sim que ele é uma pessoa santa. Ele acredita que ele não pode ser tocado. Ele acredita que ele é o anjo do Senhor. Ele acredita que as pessoas estão sobre a guarda espiritual deles e que se saírem eles vão se dar mal. Eles acreditam nisso. Eles se enganam. Enganam os outros e enganam a si mesmos. Mas isso reflete a fraqueza humana em transformar uma vocação divina, que é ensinar e cuidar, em um instrumento de poder e de vantagem. Por trás dessas vestes pomposas e de longas orações, o que existe era um coração distante daquilo que Deus realmente quer. É como se a relação com Deus tivesse sido substituída por um sistema religioso cujo objetivo não era a glória de Deus, não era a glória divina, mas o enaltecimento do próprio ego, de si mesmo. Esse é o grande alerta que Jesus nos traz aqui. É possível exercer cargos religiosos, é possível ter uma aparência de devoto, é possível servir na igreja, fazer orações bonitas, saber ensinar muito bem e ainda assim estar completamente fora do propósito de Deus. Uma religiosidade de aparências. Mas quando nós trazemos essa crítica de Jesus aos escribas para os nossos dias hoje, nós percebemos que essa religiosidade de aparência continua atual. Em muitos lugares, algumas pessoas demonstram publicamente um compromisso religioso intenso. Vão para todos os cultos, ostentam conhecimento bíblico, lideram muitas vezes algum ministério, cantam muito bem, falam muito bem, servem ali. À primeira vista, esse comportamento parece exemplar. Mas o verdadeiro teste está na motivação que impulsiona esse serviço. Muitas vezes é uma busca de status. Assim como os escribas amavam as longas vestes e as saudações públicas, hoje nós vemos cristãos, membros de uma comunidade ou até líderes religiosos que a serviço da igreja, seja qual for esse serviço, seja no louvor, na pregação, no ensino, entre tantos outros serviços, deixa de ser um ato genuíno de amor ao próximo e de amor a Deus e passa a se tornar uma plataforma de autopromoção, em que líderes e fiéis buscam títulos, honrarias, posições de destaque e reconhecimento público. Muitas vezes, quando não tem isso, eles ficam ofendidos, quando eles não recebem essa honra. Quantas pessoas nós conhecemos que, por não ganhar um cargo que queria, até saíram de comunidades locais? Aqui não, nunca aconteceu. Mas nós precisamos perguntar a nós mesmos:
Eu serviria da mesma forma se ninguém soubesse que eu estou fazendo isso? Se ninguém me visse? Se eu não tivesse nenhum título? Experimente realizar um serviço voluntário de maneira anônima, sem postar, sem comentar com ninguém. Isso pode muitas vezes ajudar a avaliar a motivação do seu coração e a cultivar uma humildade. Há muitas vezes também uma incoerência entre o falar e o viver. Em muitos contextos religiosos, podemos nos deparar com pessoas que sabem falar sobre Deus muito bem, que sabem explicar a Bíblia muito bem, mas que vivem em busca de holofotes, de elogios, reproduzindo o mesmo padrão de orgulho e hipocrisia que Jesus condenou nessa passagem. Por trás das belas palavras, pode existir ali uma atitude que contraria completamente o Evangelho. Por exemplo, alguém que prega sobre generosidade, mas que demonstra um forte apego ao dinheiro e retém recursos que poderiam ser usados para ajudar outras pessoas. Ou quem fala constantemente sobre amor ao próximo, mas trata muitas vezes seus familiares, as pessoas que estão ali mais próximo de si, ou seus funcionários, com uma forma hostil, indiferente, às vezes até mesmo agressiva. É esse descompasso entre o discurso e a prática. É a essência do que nós chamamos de hipocrisia religiosa. Faça uma autoavaliação sincera. O que eu ensino, o que eu falo para as pessoas, o que eu muitas vezes coloco nas minhas redes sociais, que eu critico tanto nos outros, será que isso também não está presente em minha vida? Pense naquilo que nós falamos, no que nós falamos para outras pessoas. Crie metas simples de coerência com aquilo que eu falo e com o que eu vivo. Por exemplo, se você fala sobre generosidade para outras pessoas, inclua no seu orçamento mensal um valor para doações e cumpra esse planejamento. Se você fala sobre o amor entre os seus familiares, por exemplo, haja dessa forma com a sua família. Não seja um hipócrita, não viva de aparências. Mas também há aqueles que querem fazer um espetáculo público de piedade, não é mesmo? Orar, jejuar, adorar ali, estudar a Bíblia, eles são atos legítimos de fé. Entretanto, há quem faça tudo isso apenas para demonstrar uma espiritualidade superior, aquilo que Jesus vai chamar das longas orações dos escribas, feitas para impressionar as pessoas que ouvem. Em vez de buscarmos a Deus com humildade, corremos o risco de usar essas disciplinas espirituais como holofote para projetar a nossa santidade. Mostrar que nós somos mais santos, mais piedosos que outros. O foco deixa de ser Deus e se torna eu, algo muito distante do Evangelho. Meus irmãos, reserve momentos de oração e de meditação na palavra de Deus, onde só você e Ele está. Tire um tempo no seu quarto, em secreto, como Jesus nos diz. E o seu Pai que está em secreto vai ouvir as suas orações. Afinal de cada prática ali devocional, reflita em quais partes eu senti estar falando genuinamente com Deus e em quais eu estava pensando no que as pessoas pensariam de mim. Não é fácil ver uma vida assim. Mas a hipocrisia de Jesus, que Jesus denuncia, não está restrita a ambientes religiosos. Muito pelo contrário. Ela pode ser percebida também no mundo profissional, no mundo acadêmico, na nossa vida social, no nosso âmbito familiar. Ela pode se manifestar em praticamente todos os espaços de convivência humana. Justamente porque a raiz do problema, o orgulho e o desejo de parecer melhor do que se é realmente, pode se instalar em qualquer coração. Pense na sua vida profissional, no mundo profissional.
No ambiente de trabalho, alguns se dizem excelentes colegas, mas na hora do aperto, puxam o tapete dos outros. Quem nunca viu isso acontecer? Ou quem nunca passou por isso? Ou foi aquele que puxou o tapete? Muitas vezes fazem questão de destacar as vitórias para ganhar fama, mas não fazem a mesma coisa com os outros. Não fazem a mesma coisa com os outros. Procure dar crédito para as pessoas também. Para quem merece. Reconheça o esforço dos outros publicamente, valorizando também o trabalho em equipe, em vez de buscar sempre o louvor para si. Mas no meio acadêmico também podemos ver isso. No meio de estudos, seja na escola, na faculdade, em tantas outras formas de estudo, há quem muitas vezes queira demonstrar ser o mais inteligente da sala de aula, sabe? Aquele que conhece mais, que sabe mais, o mais inteligente. Fazem muitas vezes longas perguntas elaboradas, não para compartilhar conhecimento, e sim para mostrar superioridade intelectual diante de outras pessoas. E também tem aqueles que gostam de falar sobre os seus títulos, os seus diplomas, em todas as conversas, para parecer mais importantes, mais inteligentes. Você certamente conhece gente assim, que tudo e qualquer ocasião quer falar que fez isso, fez aquele outro, que é doutor nisso. Em vez de fazer longas intervenções para impressionar, procure explicar suas ideias de forma clara, simples, incentivando ali que outras pessoas, outros colegas também participem e contribuam, porque eles podem contribuir. Você não é o centro do mundo. Priorize o aprendizado em conjunto com as pessoas, em vez de uma competição de egos. E se você tem títulos e diplomas, use para ajudar outras pessoas. Pessoas que precisam, oferecendo muitas vezes dicas, mentorias, ajuda mesmo. Mas na esfera social, nós também podemos ser hipócritas. Pensa nas redes sociais, não é mesmo? Muitos buscam seguidores, curtidas a qualquer custo, exibindo ali uma vida perfeita, que nem sempre corresponde à realidade que vive. Na nossa cultura de influenciadores, pode se tornar um palco de hipocrisia, quando alguém defende causas e valores que ela nem pratica, apenas para ganhar a aprovação do público que segue ela. A gente está cheio de pessoas assim. Pode ter pessoas assim aqui. Não como influenciadores, mas como pessoas que muitas vezes querem mostrar aquilo que não são de verdade. Uma vida que nem tem de verdade. E assim como os escribas, nós podemos ostentar as vestes longas, pomposas, através dos nossos bens materiais também. Como, por exemplo, um carro de luxo, uma casa, um apartamento. Tantas outras coisas que muitas vezes é só para ostentar uma imagem de sucesso e de superioridade com as pessoas. Antes de postar qualquer coisa, pergunte se aquilo que você está postando realmente corresponde à sua vida, de verdade. Se aquilo realmente é você, ou se você está criando uma imagem que não é verdadeira, que não é real. E se você possui muitos recursos materiais, financeiros, ajude outras pessoas. Pense se realmente você precisa ostentar, ou se vale muito mais a pena nós ajudarmos o próximo, como Jesus nos ensinou a fazer, amar o próximo como a nós mesmos. Em vez de todo ano trocar de bens materiais, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo, só para manter um status e agradar pessoas que você nem quer, nem gosta. Mas há também uma hipocrisia muito grande no âmbito familiar. Muitas famílias tentam aparentar uma perfeição. Vamos pensar nas fotos de redes sociais e muitas vezes ali no dia a dia. Mas dentro de casa, a realidade pode ser completamente diferente. Há brigas constantes, falta de afeto, manipulação. Há muitos pais que são autoritários, descuidados e indiferentes com as necessidades emocionais de quem mora com eles. Seja honesto com a sua família.
Busque um diálogo honesto. Pergunte, né, o que eu posso, como nós podemos melhorar a nossa vida familiar para que isso corresponda com aquilo que eu quero aparentar para as pessoas. Não somente aparentar de verdade, não como uma hipocrisia, mas com uma vida de verdade. Os seus filhos, a sua esposa, o seu marido vai agradecer. Parar de fingir que tudo está bem, porque às vezes não está. E todo mundo passa por isso. E se há conflitos e ali comportamentos destrutivos, considere buscar ajuda. Nós estamos aqui para isso. Ou algum psicólogo, conselheiro familiar, terapeuta, para realmente cuidar desses problemas. Muitas vezes aqueles que estão ali no meio não conseguem ver a solução e precisam ter uma ajuda de fora. Mas agora vamos voltar para o texto bíblico. Perceba o que Jesus fala sobre os escribas. Esses sofrerão juízo muito mais severo. Versículo 40. E essa declaração aqui é uma declaração dura. Ela revela a gravidade de se conhecer profundamente a palavra de Deus e ainda assim agir como hipocrisia. Esses líderes tinham a obrigação de promover justiça e cuidado, sobretudo com os mais vulneráveis, mas preferiam usar a sua posição de autoridade para ganho próprio. E na visão reformada, isso ofende duplamente o Senhor. Primeiro porque por carregar ali o nome de Deus, apenas de aparência, deturpando a santidade de Deus. E segundo, por prejudicar as pessoas que dependiam da sua direção. Eram para cuidar dessas pessoas, pastorear essas pessoas. E não para tomar delas tudo. É por isso que quanto maior o grau de conhecimento, influência espiritual, maior também a responsabilidade que temos diante de Deus. E nesse sentido, o alerta que Jesus faz nos lembra o princípio lá de Tiago 3:1, que segundo o qual os mestres são julgados com um critério muito mais rigoroso. Muito mais rigoroso. A postura dos escribas vai além de uma fraqueza pessoal. Ela compromete o bem-estar do rebanho e fere o coração de Deus, que sempre se importa com os oprimidos. Em todo o tempo das Escrituras nós vemos Deus tentando cuidar das pessoas mais vulneráveis. E nós vemos agora pessoas que eram responsáveis por essas pessoas, em vez de cuidar, roubando. Dessa forma, esse texto nos convida a cada um de nós a refletir sobre a integridade da nossa vida espiritual. Não basta ostentar conhecimento ou posição se o nosso caráter não reflete a compaixão e a verdade que o Evangelho exige de nós. Essas pessoas, Jesus fala, vão ser julgados muito mais severamente. E nós, como membros, nós precisamos olhar para as pessoas que estão nos liderando e verificar se realmente essas pessoas estão falando aquilo que Deus fala para elas falarem e vivendo aquilo que elas estão pregando. Ninguém é intocável. Ninguém. E muitos de nós nos deixamos enganar porque não conhecemos as Escrituras. Mas se por um lado, esse texto de Marcos 12, 38 a 40 expõe severamente a hipocrisia dos escribas, por outro, o próprio Cristo encarna o oposto dessa postura. Enquanto esses líderes eles buscavam o reconhecimento público, Jesus se esvaziava de toda a glória. E afinal de sua vida terrena, ele demonstrou um serviço e humildade, chegando a lavar os pés dos discípulos e se entregando na cruz. Ele se fez servo, se fez homem e morreu a morte que era nossa. Ele não ocupou as primeiras cadeiras, os lugares de honra, para ser admirado, mas nasceu em uma manjedoura e morreu na cruz, pondo-se ao lado dos mais vulneráveis, meus irmãos. Esse é o nosso Senhor.
Nesse contraste, nós percebemos como Jesus não apenas denuncia o orgulho religioso, mas também apresenta uma maneira diferente de se viver, centrada na compaixão, na justiça, no amor sacrificial, numa fé verdadeira e não fingida. A graça entra em cena justamente nesse contexto, meus irmãos. Cristo não só critica a religiosidade de fachada, mas ele oferece um caminho de redenção. Mas não basta aparentar a santidade. É preciso nascer de novo, Jesus nos fala em João 3,3. Nascer de novo. E essa metáfora de nascer de novo, ela aponta para algo radical. Deixar morrer o velho eu, o orgulho voltado para si, sedento de honrarias e viver uma vida nova, cujo a motivação central é amar a Deus e amar as pessoas. Esse renascimento espiritual é a dádiva de Deus, é dom de Deus, possível pela fé nele somente e pela ação do Espírito Santo em nós. A experiência de uma nova vida não vem do nosso esforço, não vem de nós mesmos, mas da graça de Deus. Graça, favor imerecido, que perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e muda o nosso coração de dentro para fora. Onde nosso coração e a nosso externo vai ser um só. Mas essa proposta ela se choca com a nossa cultura atual, que costuma valorizar o sucesso imediato, a autopromoção, as honrarias, os títulos. Para Jesus, a humildade representa a liberdade, pois liberta da necessidade de sustentar uma imagem perfeita que nós não somos. Nós não precisamos ser perfeitos, porque somente um foi perfeito. Por nós. Nós já somos amados por Deus. Não precisamos provar o nosso valor para mais ninguém. Nós não precisamos viver de aparência. Que nós possamos usar os nossos dons, nossos recursos, não para brilhar diante dos outros, mas para servir e colaborar com aqueles que estão ao nosso redor. Servindo a Deus em primeiro lugar. O convite do Evangelho é que deixemos a performance religiosa de lado e vivamos realmente uma vida de fé genuína, enraizada no amor e na graça de Deus. E quando nós reconhecemos que a nossa justiça, por melhor que pareça, é insuficiente, nós descobrimos a beleza de depender completamente de Cristo. Nele nós somos transformados e capacitados a refletir uma vida coerente com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós pregamos, levando a esperança, a sinceridade ao mundo sedento de autenticidade. Há muita gente hipócrita, muita gente falsa, muita gente vivendo de aparências. E Cristo nos ensina a sermos autênticos, mesmo que isso pareça não tão bonito quanto a aparência que a gente queria demonstrar para as pessoas. Mas queria concluir essa mensagem. E no final nós podemos sentir um impacto aqui, doloroso, ao perceber que nem tudo o que reluz é ouro. Nem tudo que aparenta ser bonito é bonito de fato. É verdadeiro de fato. As máscaras dos escribas, antes adornadas por vestes longas e luxuosas, supostas boas ações piedosas, ela cai por terra diante da denúncia de Jesus. Mas diferente das histórias que acabam muitas vezes em frustração, em vingança, o Evangelho nos apresenta um desfecho muito mais poderoso, a obra redentora de Cristo na cruz. É na cruz que encontramos a solução da hipocrisia e do orgulho humano. Pois ali na cruz, Jesus não apenas denunciou o erro, mas se ofereceu como sacrifício para nos libertar desses erros. Ele tomou sobre si as nossas culpas, as nossas manipulações, as nossas vidas de fachadas.
que criamos para aparentar uma santidade e nos concede uma nova vida, livre desse peso de fingir o que nós não somos. Em Cristo, não precisamos ali de palcos para impressionar ninguém. Ele conhece o nosso coração. O seu amor verdadeiro nos chama a trilhar um caminho de humildade, assim como Ele trilhou, servindo os outros e cuidando dos mais necessitados, dos mais vulneráveis, diferentemente dos escribas aqui. E se você está cansado de ver uma vida de aparências, lembre-se de que uma fé autêntica não se baseia em discursos bonitos, em orações grandes, em rituais vazios, mas em um chamado profundo para uma transformação autêntica do nosso coração. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Somente Jesus em sua graça é capaz de nos tirar dessa superficialidade religiosa e nos conduzir a uma fé profunda e genuína. Só Ele. E que nós possamos nos achegar a Ele. Sem máscaras. Porque não adianta usar máscaras diante daquele que sabe tudo e conhece o nosso coração. Nós podemos enganar os outros. Mas Jesus, diante deles, nós estamos nus, sem nada nos cobrindo. E que nós possamos descobrir que na cruz, Ele já pagou o preço de toda a nossa hipocrisia, abrindo espaço para que nós possamos viver a liberdade e a honestidade diante de Deus e das pessoas. Que nós possamos nos achegar diante da cruz e pedir a cada dia que Ele renove o nosso coração e tire esse coração hipócrita e nos dê um coração de verdade. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra que é viva e eficaz e nos transforma, Pai. Te agradecemos, Pai, pelas tuas exortações, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque na cruz tu pagaste o preço pelas nossas hipocrisias, Pai. Pelas nossas máscaras, pelos nossos fingimentos, Deus. Na cruz tu pagou o preço que era nosso, Pai. Que nós deveríamos pagar e nós te pedimos, Deus. Nos ajuda, Senhor, a nos achegar diante da tua cruz, para que ela possa mudar o nosso coração, Deus. E que possamos ser verdadeiros, Pai. De dentro para fora, Deus. Não usando máscaras, aparências de devoção, de piedade, quando nós estivermos servindo, Senhor, na nossa comunidade locais, quando nós estivermos liderando algum ministério, Pai, pregando, Senhor, evangelizando, quando nós estivermos, Senhor, no nosso trabalho, nas nossas faculdades, na nossa vida social, Pai, nas redes sociais, na nossa vida familiar, que nós possamos, Pai, sermos íntegros e verdadeiros, Deus, deixando de lado toda a falsidade, mas lutando contra toda essa hipocrisia, para que nós possamos ser, Deus, humildes como o Senhor foi humilde, Pai. Que nós possamos pegar o seu exemplo, Deus, de humildade, de verdade, Pai. E que possamos ser assim, Pai. Que o Senhor possa nos transformar, Deus. Transforma o nosso caráter, Pai, para que possamos ser parecidos cada vez mais com Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.